E se eu te dissesse que o último time sul-americano, com elenco, talento e arrogância suficientes para amassar qualquer gigante europeu, assinou sua própria sentença de morte no exato momento da sua maior glória? Hoje, aceitamos que o futebol sul-americano é um mero exportador de talentos. Aceitamos que bater de frente com o Real Madrid ou o Manchester United é um milagre quase impossível. Mas no ano 2000, a história era outra. No ano 2000, o Vasco da Gama não entrava em campo para competir. Ele entrava para humilhar. Eles não tinham apenas um time. Eles tinham uma seleção mundial vestindo a Cruz de Malta. Mas essa máquina de triturar adversários escondia um segredo sombrio. Um segredo que transformaria o dono das Américas em um clube lutando pela própria sobrevivência. Neste vídeo, vamos mergulhar na anatomia do Vasco de 2000. Vamos entender como eles dominaram o continente. E no final, eu vou te provar como os milhões gastos para alimentar esse ataque dos sonhos foram exatamente a pólvora que explodiu São Januário na década seguinte. Para entender o ano 2000, precisamos voltar um pouco. A década de 90 foi a era de ouro do Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão brasileiro. Em 97, dono da Libertadores. Em 98, o clube era uma potência. Mas havia uma pedra no sapato, uma ferida aberta no Japão, a derrota na final do Mundial. Interclubes de 98 para o Real Madrid engasgou na garganta da diretoria. O Vasco não queria ser apenas o rei do Rio, nem do Brasil. O projeto era a dominação global. É aqui que o jogo muda. Em 1998, o Vasco assina uma parceria estratosférica com o Nations Bank, que logo depois viraria o Bank of America. O contrato prometia injetar dezenas de milhões de dólares no clube. Naquela época, isso era dinheiro de cheat code. A ordem nos bastidores era clara: montar os Vingadores do futebol mundial. E o Vasco foi às compras com um carrinho de supermercado lotado. Tiraram o Romário do Flamengo. Trouxeram Edmundo de volta da Itália. Repatriaram Juninho Paulista, que brilhava na Europa. A mentalidade era ditada pelo homem forte do futebol, Eurico Miranda. Para ele, o Vasco não tinha limites financeiros. Se o rival tinha um craque, o Vasco ia lá e comprava dois melhores. O clube vivia uma bolha de ostentação, uma ilusão de riqueza infinita financiada por dólares americanos. E essa soberba forjou um time que não conhecia a palavra impossível. Mas como você coloca tanto ego, tanta estrela e tanto talento dentro de um único campo de 105 por 68 metros, sem que o time perca o equilíbrio? O xadrez mental do Vasco em 2000 é uma aula de ocupação de espaço. Tudo começava no meio-campo. O motor da Ferrari Cruz Maltina se chamava Juninho Pernambucano. Ele não era apenas um cobrador de faltas absurdo. Ele era o cérebro. Tinha uma visão de jogo de 360 graus, ditando o ritmo da defesa para o ataque, com passes que quebravam linhas inteiras. Na frente, a matemática tática era genial. Você tinha Euler, apelidado de o Filho do Vento. Ele não estava lá para ser o artilheiro. A função tática do Euler era esticar a defesa adversária. Ele corria pelas pontas, arrastava dois zagueiros com ele e criava um buraco no meio da área. E quem ocupava esse buraco? Apenas o maior finalizador da história do futebol moderno, Romário. Em 2000, o Vasco formou o ataque de ouro. O Time se dava ao luxo de ter no mesmo elenco Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, o pentacampeão Viola e o veloz Euler. Isso não era apenas um bom time sul-americano. Isso era uma força da natureza. No Mundial de Clubes da FIFA, no início do ano, eles pegaram o Manchester United, campeão europeu. O Vasco não venceu. O Vasco humilhou. Roy Keane, Beckham e Giggs foram reduzidos a coadjuvantes de um espetáculo onde Edmundo e Romário sambaram na cara da Europa. A técnica e a agressividade tática do Vasco eram letais. Mas no futebol, não existe almoço grátis. Enquanto a bola rolava solta e mágica no gramado, os corredores de São Januário escondiam um cenário de guerra
e irresponsabilidade fiscal assustadora. Lembra da parceria com o Bank of America? Ela tinha uma falha fatal. O Vasco recebia e gastava em dólares. Os salários dessas superestrelas eram indexados à moeda americana. E no início dos anos 2000, o dólar no Brasil disparou. A folha salarial do Vasco se multiplicou do dia para a noite. O banco exigia profissionalismo, auditorias e gestão. Eurico Miranda operava o clube como um feudo pessoal. O choque de culturas foi inevitável. Antes do final de 2000, a parceria milionária entrou em colapso. O dinheiro secou. Mas os contratos gigantescos dos jogadores continuavam lá, ativos e cobrando juros. E a tensão política atingiu seu ápice físico no dia 30 de dezembro de 2000, ponto de virada dramático. Final da Copa João Avelange contra o São Caetano em São Januário. Superlotação. O alambrado desaba. Dezenas de torcedores feridos. O jogo é paralisado. Uma tragédia nacional em rede aberta. Na remarcação do jogo, em janeiro de 2001, a guerra política chegou ao limite. Em um ato de pura vingança contra a Rede Globo, que havia criticado as condições do estádio, a diretoria do Vasco estampa, de graça, a logo do SBT na camisa do time na grande final. O Vasco vence, fatura o Brasileirão de 2000, mas o clube estava oficialmente isolado politicamente e falido financeiramente. A conta de sangue começava a ser cobrada, mas antes dessa final polêmica do Brasileirão, o verdadeiro teste de alma dessa equipe aconteceu. A virada do século. Final da Copa Mercosul contra o Palmeiras. Parque Antártica lotado. O Palmeiras de Felipão atropela no primeiro tempo. 3-0. Um massacre. A torcida palmeirense já gritava: é campeão. O Vasco desce para o vestiário destruído. O projeto galáctico estava sendo humilhado em rede internacional. É no vestiário que a mística opera. Não há gritos de desespero. O que se ouviu foi a frieza de um time que sabia que era infinitamente superior. Romário, o baixinho, pede a bola. Pede a responsabilidade. O Vasco volta para o segundo tempo não para empatar, mas para caçar o Palmeiras. Minuto 14. Romário de pênalti. 3-1. Minuto 23. Romário aproveita a falha da zaga. 3-2. O Palestra Itália emudece, o cheiro de sangue estava no ar. Minuto 41. Juninho Paulista fuzila. 3-3. O impossível estava acontecendo. A máquina tinha despertado e então, aos 48 minutos do segundo tempo, o momento da decisão. A bola sobra na área de novo. E a história não costuma perdoar quem deixa a bola sobrar para Romário na pequena área. 4-3. Um hat-trick histórico. A maior virada da história do futebol brasileiro. O selo definitivo de que aquele Vasco era invencível dentro de campo. Mas a invencibilidade acabou assim que o juiz apitou o fim do ano. 2000. O choque de realidade foi brutal e implacável. Apenas 8 anos. 8 anos separam o Vasco, dono das Américas, do seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2008, o endividamento gerado, exatamente para manter esse elenco da virada do milênio, sugou a alma do clube. As dívidas viraram processos, que viraram penhoras, que destruíram as categorias de base e a infraestrutura do time na década seguinte. O Vasco do ano 2000 foi o último suspiro de um futebol sul-americano, que não se curvava ao dinheiro europeu. Uma constelação de craques que jogou o futebol mais bonito e letal que o Brasil viu na virada do século, mas que cobrou um preço que o clube paga até hoje. A máquina foi perfeita, mas a gasolina era tóxica. E a verdade dura é essa: não adianta ter o melhor ataque do mundo se a diretoria joga contra o próprio clube. Agora eu quero saber de você. Você trocaria os títulos inesquecíveis e a glória do ano 2000 pelo sofrimento das décadas que vieram depois? Valeu a pena quebrar o clube para fazer história? Comenta aqui embaixo a sua opinião direta. E se você quiser entender como outro gigante brasileiro cavou o próprio túmulo, clica nesse vídeo que está na tela agora.